o Eduardo tá aqui nos Estados Unidos trabalhando para que a gente não tenha tarifa no Brasil. Você me desculpa, cara. Sim, eu errei a minha previsão ontem, mas eu não consigo acreditar que o trabalho do Eduardo Bolsonaro está influenciando diretamente no número da tarifa que o Trump está impondo aqui para o nosso país. Também no meu vídeo de hoje, quando eu falei na live, sei lá, uns 2 meses atrás, eu confundi com uma lei de tribunal internacional que, cara, não tem o menor efeito. E aí o Orlando me corrigiu e realmente, cara, não, a lei, ela é pesada, tá? Então tá, vamos lá. Põe na tela aí que eu já vou falando enquanto isso. Vamos lá. Trump adia para 6 de agosto tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A mesma ordem também exclui da taxação alguns itens específicos como suco de laranja, produtos da aviação civil, celulose, petróleo e certos componentes mecânicos. E aí foi o que eu falei no meu vídeo de hoje, gente. Um dos erros que eu cometo toda hora, de verdade, ao falar de política internacional, eu pessoalmente não gosto de política internacional, tá? Eu gosto de geopolítica, que é diferente. Eu acho muito louco você estudar, por exemplo, cara, por que a China é como é? Bom, porque lá atrás tinha o Rio Amarelo, tinha o Rio Yangtze, e aí você teve a sociedade, teve esse clã, e teve outro, e aí a China não quer que essa fronteira seja dominada pelos islâmicos aqui em cima, meu, isso eu acho muito louco. Agora, política internacional, tipo assim, cara, o primeiro-ministro da França está para perder a eleição, porque eu não gosto disso, eu pessoalmente, assim, não gosto, não estudo, não sou um cara que me interesso sobre esse assunto, então o que eu faço geralmente? Eu faço as simplificações. E as simplificações, elas são muito imprecisas. Então não tem problema você fazer simplificação, desde que você não cometa a gafe que eu cometi, que é fazer uma previsão muito assertiva, né? Quando você faz uma previsão muito assertiva, a chance de você errar é muito grande, né? Que foi o que aconteceu comigo ontem, inclusive. Então, o que acontece? Na esteira desses fatos, nós temos o seguinte, que foi o que eu falei no meu vídeo hoje. Você tem uma série de fatos econômicos e uma série de fatos políticos. Fatos econômicos. O Brasil depende muito mais dos Estados Unidos do que o contrário. Nós taxamos os Estados Unidos muito mais do que os Estados Unidos taxam a gente. Você tem ali o BRICS, né, querendo se fortalecer e tirar a dependência, tamanha dependência de países do sul global, né, com os Estados Unidos, lembrando que o sul global são os países desenvolvidos, não é que estão necessariamente... O Brasil desafiou o Trump de uma forma até tosca, com o Lula fazendo isso, e isso interferiu sim do BRICS. Eu tipo, mano, pô, o Brasil tá peitando, meu. E aí o Trump foi lá e deu a resposta. Isso são as questões econômicas. E no meio disso tudo você tem também as questões políticas. Como eu falei no meu vídeo de hoje, você tem os blocos de influência do mundo, Estados Unidos, Rússia e China, querendo ampliar as suas zonas de influência, principalmente na Europa Ocidental, na África, que é o continente do futuro, e na Antártida, né, que inclusive os Estados Unidos está na frente nesse continente. E aí, meu irmão, qual é a ferramenta mais poderosa do governo Trump hoje? A ferramenta mais poderosa do governo Trump não são os militares, porque ele já é a potência bélica, a maior potência bélica do mundo. Ele já tem base militar em tudo quanto é lugar. Não é o sistema financeiro, porque eles já foram muito bem sucedidos em colonizar financeiramente outros países, né? Você pega uma série de países que têm dívidas com os Estados Unidos. Então, o que eles estão apostando hoje, que é de fato o primeiro, né, o primeiro aliado do Trump hoje, as Big Techs, né, hoje as redes sociais, e as Big Techs hoje são de fato a maior disputa de influência hoje do mundo. Não à toa, o TikTok é uma das maiores empresas da China fora da China e é uma das empresas que eles levam mais a sério, porque elas tratam diretamente da influência no pensamento dos seus oponentes, não é mesmo? Um exemplo que a gente sempre dá o TikTok é absolutamente desregulado aqui no Brasil, e ele é absolutamente regulado na China, inclusive tem outro nome lá, né? Ou seja, com este cenário, você tem uma série de nuances e blefes que vão acontecendo, e essas nuances todas, elas são muito complexas de serem entendidas, né? E aí o que acontece? O Trump, no início do ano, ele já começou, lá em janeiro, ele já tava assim, BRICS, seguinte, velho, você para com essa graça aí, vamos brigar na tarifa. Em abril desse ano, ele vai lá e tarifa pra todo mundo, inclusive ele chegou a colocar a tarifa de 40% em alguns produtos europeus, por exemplo, né? E aí vai lá a turma bolsonarista, vai lá o Gustavo Gayer, vai lá o Eduardo Bolsonaro, vai lá o Paulo Figueiredo, né? O Eduardo tá aqui nos Estados Unidos trabalhando para que a gente não tenha tarifa no Brasil. Você me desculpa, cara. Sim, eu errei a minha previsão ontem, mas eu não consigo acreditar que o trabalho do Eduardo Bolsonaro está influenciando diretamente no número da tarifa que o Trump está impondo aqui para o nosso país. Daí, o que acontece logo em seguida? O Trump vai lá e anuncia o tarifaço. Aí o Eduardo Bolsonaro fala, não, isso aqui é vitória nossa.
Nós estamos aqui dizendo que a tarifa é uma coisa boa. O próprio Tarcísio vai lá e fala, não, a tarifa não é uma coisa boa. Tem uma manchete do Tarcísio, inclusive, que diz o seguinte, o tarifaço ele pode parecer patriótico, mas não é. Ele só atrapalha. E aí o Eduardo começa a brigar com o Tarcísio. E aí, novamente, as tarifas estão altas porque a gente tá trabalhando para isso. Beleza. Aí agora o Trump, não só ele recua em mais de 700 produtos, o tal do suco de laranja, o minério de aço, minério de ferro, o aço, enfim, uma série de produtos, tá? Ele recua e ainda fala assim, não, em vez de ser dia 1º de agosto, que a gente vai impor a tarifa, vamos dar mais 6 dias aqui pra gente negociar? Então, o presidente que tava falando que não ia negociar, com outro presidente que falou que também não ia negociar, que ia trucar, estão negociando, né? E aí, novamente, você tem o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo e o Gustavo Gayer e o Magno Malta e toda essa galera falando, ó lá, estamos lutando daqui, estamos aparecendo daqui. Eu não acredito nisso, tá? Beleza. Acontece isso. E acontece também, já é a Magnitsky, né? Volta lá. Mete-lhe a próxima. E aí, meu irmão, né? Não, isso aqui é a mesma notícia, né? De tarifa. Sai a sanção pro Alexandre de Moraes e sanção dos Estados Unidos igual a Moraes, a xerife do Talibã e líder de gangue haitiana, né? A lei Magnitsky, como eu expliquei também no meu vídeo de hoje. Quando eu falei na live, sei lá, uns 2 meses atrás, eu confundi com uma lei de tribunal internacional que, cara, não tem o menor efeito. E aí o Orlando me corrigiu e realmente, cara, não, a lei, ela é pesada, tá? Ela é pesada. E tomou-lhe da sanção o Alexandre de Moraes e vou falar pra você, cara, por mais que ele queira parecer despreocupado, isso preocupa sim, isso é uma coisa muito ruim pra ele, né? Ao aplicar as sanções da lei Magnitsky, como é que será que fala essa lei, né? Magnitsky. Porque eu sei que o GN italiano fica NH. Então, por exemplo, se eu escrevo Gnocchi, é nhoque. Magnitsky. Magnitsky. Ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o governador Trump o coloca na mesma lista que estão um xerife do regime do Talibã no Afeganistão e o líder do Talibã e o líder de uma gangue no Haiti responsável pelo sequestro de cidadãos americanos. Um relatório do Congressional Research Service, agência de pesquisa legislativa dos Estados Unidos, aponta que 245 indivíduos e 310 entidades, como organizações e empresas, foram sancionados pela lei Magnitsky desde novembro de 2024. Desce aí um pouquinho. Acabou? Vamos lá, vamos para a próxima, que aí tem mais detalhes. Tá no manual mesmo hoje, hein? Rapaz, né? Aliás, antes de mostrar isso aqui, então eu vou te contar uma coisa. O que acontece com o Xandão? Primeiro que é o seguinte, se ele estiver bem nos Estados Unidos, tá bloqueado. Dizem que o Alexandre de Moraes já inclusive se preparando para isso, não tem bens em nome dele lá nos Estados Unidos. É claro que muito provavelmente, cara, um cara tão poderoso como o Alexandre de Moraes não deve ter alguns ovinhos nessa cesta sim, talvez em nome de terceiros. Não se sabe. E a lei Magnitsky, ela pega só quando você é proprietário de 50% ou mais de alguma coisa. Então vamos supor que eu sou sócio da Ana em 2% num imóvel nos Estados Unidos. Aí dá pra ela falar, não, o imóvel é muito mais meu, esse cara tá aqui, aí, enfim, tira ele da sociedade, mas não bloqueia. Mas, de fato, afeta o cara. Inclusive, dizem que isso afeta, inclusive, ações do Banco do Brasil, né? Se ele tiver, por exemplo, conta no Banco do Brasil e várias ações que são reguladas pelo Banco do Brasil, aqui no Brasil, por conta dessa sanção, certo? Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente e compartilhe. E para mais cortes como esse, se inscreva no canal.